Sejam todos bem-vindos nesse momento. Estamos iniciando aí um estudo sobre as revelações de Jesus Cristo para a humanidade hoje. Espero que essa jornada para você ela seja tão boa para você, né, quanto o seu destino. Eu vou pedir para que você mantenha o seu microfone desligado. E aí, quando você tiver, em alguns momentos a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Aí você pode abrir o seu microfone e fazer perguntas. Mas enquanto eu estiver falando, aí eu peço que você desligue o seu microfone, tá bom? Os microfones eles estão todos abertos assim, você pode abrir a qualquer momento para fazer pergunta. Mas mantenha ele desligado enquanto a gente está seguindo, vamos dizer assim, a nossa lição, tá bom? Vamos, como aqui nós temos aí, eu acredito, né? Todos nós que estamos buscando conhecer mais a Deus, nós cremos em Deus. Então, nós vamos iniciar com uma oração e logo em seguida a gente já vai entrar aí na nossa lição e eu vou explicar algumas coisas e a gente vai conversar um pouco sobre o nosso estudo, tá bom? Então, vamos orar nesse momento e pedir que Deus nos conduza. Bendito Deus, bondoso Senhor, é grande a nossa alegria, porque temos o privilégio de falar com o Senhor e expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos em especial por essa tecnologia que nos dá essa grande oportunidade de nos aproximar, mesmo à distância. E nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos conduza e nos ajude para que nós possamos aprender mais de Ti e, sobretudo, viver conforme a Tua vontade. Que o Senhor nos dirija e abençoe cada um que separou esse tempo para aprender mais de Ti. Oramos agradecidos e pedimos a Tua direção, no nome santo e poderoso do nosso amado Jesus. Amém. Amém. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Espero que você consiga ver aí tranquilamente. E a partir de agora, então, a gente já começa o nosso estudo, ok? Então seja bem-vindo. Eu já falei que esse estudo ele está sendo oferecido pela Escola da Bíblia em Itaquera, e ele vai ter uma sequência lógica de uma série de 4 estudos que a gente vai oferecer, mas eles são módulos individuais, ou seja, você vai poder fazer um e o outro não, caso deseje, tá bom? Mas a sequência lógica é Revelações de Cristo, o que a Bíblia diz, Atos, Cristianismo em Ação e depois a Igreja Bíblica. E aí a gente termina essa série e aí você vai receber certificado de cada módulo, né? Fazendo os 2 primeiros é o equivalente a um certificado de teologia básica, a básica, fazendo os 4 intermediário para o avançado. E aí depois que a gente tiver outros cursos, aí vai ser só módulo avançado, tá bom? Aí a gente vai oferecer aí várias oportunidades. Inclusive, temos o objetivo de oferecer uma introdução ao grego bíblico e ao hebraico bíblico também, mas isso para o futuro. E é óbvio, né? A gente tendo os interessados em fazer esse estudo, tá bom? Mas ajuda bastante. Então, aqui a gente já vai direto ao ponto, né? Bom, para a gente começar, tem aí essa instrução, né? Eu diria para você. Mantenha, se possível, sua Bíblia aberta, porque é ela que vai nos conduzir, e esse é um dos lemas que a gente tem, né? Se a gente quer deixar Deus falar conosco, a gente precisa manter a palavra dele aberta diante de nós, tá bom? Então, mantenha sua Bíblia aberta. Se você tiver o material, é importante que ele esteja aí do lado também. E se você não tiver, ou você providencia depois,
se mora próximo aqui, pode pegar conosco também, tá? Vamos lá, então. Então, antes da gente entrar, né, em qualquer assunto, em qualquer estudo de qualquer livro da Escritura Sagrada, nós devemos lembrar que, do mesmo modo que nós nos alimentamos em nosso cotidiano, a palavra também deve ser nosso alimento. Por quê? Porque a gente precisa saciar a nossa fome e sede espiritual de um Deus invisível que constantemente fala conosco quando dedicamos tempo a ouvir a sua voz mediante a sua palavra. Quer ouvir Deus? Então, abra sua Bíblia, né? Não deixe ela e leia, né? É bom ler, porque só abrir no Salmo 91 não ajuda bastante não, também, tá? Mas mantenha ela aberta e, óbvio, né, sintonizado com ela. Então, pensando nisso, nós vamos, nesse momento aqui, abrir a nossa Bíblia. O texto já está aí diante de você, mas é bom que você confirme na sua própria escritura, né? Eu tenho a minha aqui para ajudar nesse momento, né? Mas eu coloquei aí no slide para facilitar também e tornar mais dinâmico o nosso estudo, tá? Então, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, está escrito: como crianças recém-nascidas, desejem o leite, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês têm experiência de que o Senhor é bondoso. Você deve ter notado aí que tem 3 palavras que estão destacadas, né? Então, nós vamos aprender algo a respeito dessas 3 palavras aqui para introduzir o nosso estudo, tá bom? Depois eu passo esses slides para você também, sem problema algum, tá? Sem direitos autorais, sem nada, tá bom? Mas eu passo para você, de repente, se que gosta de ler novamente, você vai ter o conteúdo. Mas nós separamos essas 3 palavras aí para introduzir esse momento, né? E a primeira palavra, você está vendo ela aí, é desejem. Então, desejem o quê? O genuíno leite espiritual. Aqui é óbvio, né? Pedro ele está falando da palavra de Deus. Mas eu peguei essa palavra aqui, né? E graças a Deus eu consigo ler, né, a língua grega um pouco, né? E aprender bastante coisa. E eu trago para você nesse momento aí que a palavra desejem são essas letras meia estranhas que você tem aí, mas é fácil de ler, tá bom? Não é difícil, não. Aí está escrito epipotel. Agora, por que que eu coloco essa palavra aí? Porque essa palavra, ela tem, dentre alguns significados, sentir saudade de, tá? E você vai poder confirmar isso, e eu espero que você confirme mesmo, em Filipenses 1:8, né? Onde Paulo, e aí você pode abrir, né, em Filipenses 1:8 nesse momento, onde o Paulo ele expressa a saudade que ele tem ou tinha dos irmãos, ele estava preso, né? E lá em Filipenses 1:8 está escrito assim, olha: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Então, Paulo estava dizendo que ele tinha essa palavra aí que você acabou de ler, epipotel, que também pode ser traduzido por desejar intensamente alguma coisa, tá bom? E em Pedro, nós desejamos o leite genuíno espiritual da palavra de Deus. Paulo está dizendo para os irmãos: eu tenho saudade de vocês. O que ele está dizendo? Eu desejo a presença de vocês.
Em Filipenses 2:26, também Paulo vai dizer a respeito de um irmão chamado Epafrodito, né? Ele disse o seguinte: ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. O Epafrodito era um irmão de Filipos que foi enviado para ajudar Paulo em Roma, enquanto Paulo estava preso. Ele foi levado donativos, né, cuidados para o apóstolo Paulo. Só que lá ele ficou doente, né, os filipenses ficaram sabendo e ficaram preocupados, é óbvio, né? Os irmãos, quando estão unidos na mesma causa ou pela causa de Cristo, eles se valorizam, eles se respeitam, né? Eles sentem saudade da presença um do outro. Mas aqui, o que é ou do que é que nós devemos sentir saudades? Já que epipotel pode ser desejar algo, mas pode ser também sentir saudade de. E aqui tem uma lição, eu diria, muito legal, muito interessante, né? Que se você não tiver saudade de estudar, meditar na palavra de Deus, você vai ter problemas espirituais em sua vida. Você não vai estar pronto para lidar com uma prisão, como Paulo teve. Você não vai ter Você não vai ter condições de lidar com um problema de saúde, como Epafrodito teve. Mas todos eles conseguiram vencer esses desafios. Por quê? Porque eles desejavam constantemente esse genuíno leite espiritual. Eles sentiam saudade da palavra de Deus. E eu espero que isso possa tomar conta do seu coração a partir de hoje. Se você nunca pensou dessa maneira, é óbvio, tá bom? E eu gosto de dizer que eu tenho saudade do céu, por exemplo, mas eu nunca tive lá. Ou se tive, eu não lembro. Mas eu tenho saudade do céu. Eu tenho desejo. Olha, quando eu digo saudade aqui, eu estou dizendo, eu tenho desejo desse lugar, porque eu já sei que ele é bom, ele é o melhor lugar. Então eu nunca estive lá, mas quero estar. Então eu tenho saudade desse lugar que eu nunca estive. Espero que você também. Só que aí, o Pedro vai falar assim, né? Nós precisamos desejar ou sentir saudade desse leite genuíno como se fôssemos crianças, né? Necessitadas. É maravilhoso, não é? Mas isso tem um objetivo, Pedro vai dizer. Porque é através desse desejo ou dessa saudade que você tem da palavra de Deus, que você vai obter crescimento. Crescimento para a salvação, Pedro vai dizer. E a palavra crescimento, essa palavra também estranha que você está vendo aí, mas a pronúncia dela é auxano, auxano, tá bom? E diz respeito ao crescimento, olha que legal, veja se não faz sentido a palavra anterior. Diz respeito ao crescimento natural de uma criança, de uma planta e também diz respeito ao crescimento interior do cristão, nos levando a pensar que o crescimento para a salvação deve ser algo natural, porém desejado. Mas você concorda que, se você não tem saudade da palavra de Deus, se você não deseja esse leite genuíno, você não vai crescer? Esse crescimento não vai ser natural? Então, não é um dia, não, é todos os dias, tá bom? Só para você entender a importância desse momento, ok? E a outra palavra? A outra palavra é, o Pedro vai dizer, olha, deseja esse leite genuíno espiritual, tenha saudade da palavra de Deus. Por quê?
porque isso vai ajudar você a crescer. Crescer para a salvação. Só que aí o Pedro vai dizer, mas sabe quando isso vai acontecer? Olha que beleza, na minha humilde opinião, tá bom? Olha que beleza. O Pedro vai dizer, isso só vai acontecer se você tiver a experiência de que o Senhor é bom. Você já experimentou a bondade do Senhor na sua vida? Se você já tem essa experiência, então você vai crescer na salvação. Você vai desejar o leite genuíno da palavra de Deus. Não sei se faz sentido isso para você, mas para mim faz tanto sentido que eu não me vejo sem esse contato com a palavra de Deus. A palavra grega aí para experiência é geomai. Geomai, tá? Tá geomai porque é a maneira certa de transliterar, tá? Mas a pronúncia é geomai, que significa, olha que legal, provar, testar o sabor de alguma coisa, saborear. Uau, que legal! Eu acho isso muito bacana. Como uma refeição. Então, desejar e crescer se torna possível quando nós sentimos o sabor da bondade do Senhor. É, é quando você, sabe aquela sensação boa de quando você conquista algo e que você não consegue explicar em palavras humanas? É isso. É isso. Quando você experimenta, saboreia a bondade do Senhor, você quer crescer cada vez mais. Você deseja o leite genuíno da palavra dele. E quando você não tem, você sente saudade. Então, que você, a partir de hoje, se for possível e se for bom para você, tenha saudade da palavra de Deus. Porque assim você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se capacitar para enfrentar qualquer desafio que surgir. E você já sabe o porquê que isso se torna possível a cada instante. Porque o Senhor é bom. Não tem como a gente provar a bondade do Senhor e a gente continuar sendo como era antes. Não tem. Não tem. E eu espero que a gente consiga transmitir isso para você. Já estou aqui quase chorando já por causa disso. Mas não vou chorar não, tá bom? Bom, vamos conhecer um pouco aí a Bíblia. Eu sei que você já sabe, mas eu sempre gosto de dizer, quando você já sabe algo e você confirma, glorifica a Deus, porque você já sabia e você confirmou, entendeu? E quando você não sabe, aí você glorifica a Deus, porque você não sabia e agora aprendeu. Ou seja, a gente sempre glorifica a Deus, mesmo que a gente já sabe de alguma coisa, e ouve novamente, tá bom? Mas olha aqui, só para a gente relembrar algumas coisas, né? E também conhecer, caso você não conheça, tá bom? Qual é o significado da palavra Bíblia? Você não precisa saber. Mas se você sabe, escreve aí nos comentários ou fala, abre o microfone e já fala, tá bom? Alguém sabe? Pode falar, não tem problema. Significado da palavra Bíblia. 1, 2, 3. Não dá para esperar muito, tá bom? Mas a palavra Bíblia significa Não sei. livros. Opa, pelo menos teve uma corajosa que disse: Eu não sei. E é muito bom isso, porque só os corajosos sabem reconhecer que não sabem. Mas quem não sabe pode aprender. Agora você pode dizer assim: quem foi que falou? A Roseli, eu sei agora. Ah, opa, agora eu sei. Isso mesmo, era isso que eu ia falar para você. Não sabia, mas agora eu sei. Então, todas as vezes que você ouvir Bíblia, livros. A palavra Bíblia significa livros.
No curso O que a Bíblia diz, nós vamos ter uma aula falando sobre a origem da Bíblia. Aí nós vamos dar mais detalhes sobre isso, tá bom? Mas vai demorar um pouquinho mais. Mas só que agora você já sabe, Bíblia significa livros. Quantidade. Quantos livros tem a Bíblia que você tem aí na sua mão? Cadê os corajosos? Tanto para dizer, não sei, ou sei, tá bom? De todos os modos, só tem corajosos aqui, porque já está fazendo o curso, né? Tá bom? Mas quantos livros tem a Bíblia? Ah, tá Não bom. sei. Opa, Rosilene, só tem a Rosilene, é Roseli, né? Melhor, Roseli. 76. Opa, agora surgiu mais uma voz no deserto, né? E graças a Deus. 66 livros. Aí alguém pode pensar assim, Edivaldo, mas eu já ouvi dizer que tem algumas Bíblias que têm livros a mais, e é verdade, né? Ou seja, traduções católicas, e aqui não é uma crítica, tá bom? É só uma constatação, tem 73 livros, porque tem alguns livros lá que eles são de cunho histórico, né? Tem livro chamado Baruque, Macabeus, Judite, Tobias, né? Esses livros são chamados de apócrifos. Então, nós vamos tratar deles um pouco mais também no próximo curso, tá bom? Esse aqui a gente vai direto ao ponto que nos interessa. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Já foi, já. Agora você já sabe. 39, né? E aí, se você fizer a conta, se é bom de matemática, 66 menos 39 dá quanto? 27. Isso, 27. Maravilha. Quais são os idiomas da Bíblia? Vamos lá. Quem sabe essa daí? Quais são os idiomas em que a Bíblia foi escrita? Então, não é português, né? Não é português. Português é tradução. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Mas quais são os idiomas? Hebraico. Opa, Hebraico. hebraico. Quem é, Grego. foi o bem-vindo? E o Adílio? Agora eu vi. Sim. Ótimo, isso mesmo. Isso mesmo, ó. Hebraico para o Antigo Testamento, ok? E grego para o Novo Testamento. E eu tenho aqui os dois, ó. Não sei se dá para ver aí, não sei, mas eu tenho aqui os dois. Eu tenho, o outro está aqui, eu não sei se vai dar para ver também. Esse aqui é o hebraico, né? Então eu tenho as duas aqui. Só que tem no Antigo Testamento, tem alguns trechos que foram escritos em aramaico, tá? Que é uma língua de origem semítica, né? O hebraico também. Mas o aramaico, ele tem algumas porções. A maior delas está no livro de Daniel, tá? Mas tem outros trechos que também está escrito em aramaico, mas é bem pouco. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou aramaico e hebraico, tá bom? E possivelmente o grego. Eu acho que Jesus falava todas as línguas, né? Mas hebraico e aramaico é certeza. O hebraico é a língua mais religiosa naquele momento, né? E o aramaico é a língua do dia a dia, tá? Mas para nós aqui, basta saber que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Aqui, ó, essa palavra aqui é a palavra hebraica, está escrito aqui ivrit, e aqui aramite, tá ok? É só isso que está escrito aqui, uma hora você vai saber disso, tá bom? E aqui, helenisti, tá? Ou helenista, tá? É grego, isso na verdade, aqui está escrito grego, tá? E tá mesmo, né? É grego para mim, porque eu não sei às vezes, né? Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Mais ou menos 40 pessoas. Durante um período aproximado de quanto tempo? Cerca de 1.500 anos, ok? Na Bíblia você tem duas divisões principais, que você já conhece, e a gente vai rever isso em alguns momentos, tá? Mas você tem o Antigo Testamento, que dentro dele tem alguns tipos de literatura. Tem lei, tem história, tem poesia e tem profetas.
dentro dos profetas você ainda tem profetas chamados maiores e profetas menores. Isso aqui, gente, é só por causa do tamanho do livro. Não é importância do profeta, não, tá? Porque todos são importantes. Mas um profeta é maior porque escreveu bastante. Isaías, 66 capítulos, é maior. Joel, 3 capítulos, então é menor. E assim sucessivamente, tá? O Novo Testamento também tem alguns tipos de literatura. Evangelho, que fala sobre a vida de Jesus, né? História também, porque o livro de Atos é um livro histórico, tá? Ele fala sobre o início da igreja. Você tem cartas, e dentro das cartas você tem cartas paulinas e cartas gerais. Paulinas porque foi Paulo que escreveu, né? E gerais porque foram outros autores que escreveram, tá? E você tem um livro de profecia, ok? Então, esse é basicamente aí um resumo para a gente saber um pouco aí a respeito do livro que nós estamos desejando aprender. Que nós temos saudade dele quando nós não aprendemos, quando nós não lemos. Porque a gente sabe que esse livro, ele nos ajuda a crescer para a salvação. E a gente cresce, por quê? Porque a gente já experimentou a bondade do Senhor. Se você ainda não experimentou e quer experimentar, e você vai falar com a gente, Edivaldo, eu quero saber como é que faz para poder experimentar essa bondade de Deus. E a gente vai falar disso também, tá bom? E aí você que quiser falar, não sei qual é a experiência de todos, né? Mas se você quiser mais profundidade nisso, que tiver desenvolver essa relação próxima com o Senhor, você já vai estar fazendo isso estudando com a gente, né? Ok? E agora nós iniciamos aí a lição. Essa é a nossa primeira lição. É a introdução à Bíblia. Aí ontem eu dei essa aula também. Aí eu falei para os alunos, nossa, essa aula aqui é chata, hein? Sabe por quê? Porque a gente vai falar de algumas coisas assim que, nossa, eu já sei. Mas lembra bem, se você já sabe, você confirma o que você aprendeu. Se você não sabe, aí você vai glorificar a Deus porque não sabia. Ou você confirma, ou glorifica porque sabia, ou glorifica porque não sabia. De qualquer forma, o objetivo nosso é glorificar a Deus. Mas tem alguns detalhes aqui que é necessário eu passar para todos vocês, porque tem pessoas que não sabem e elas precisam aprender essas coisas para poder fazer uma leitura melhor daquilo que está diante delas, tá bom? Então, tenha paciência se você já sabe e glorifique a Deus. E você que não sabe vai aprender e glorifica a Deus do mesmo modo. Esse é o objetivo, tá? Mas essa é a primeira lição do nosso estudo, uma introdução à Bíblia. Então, logo no início da sua apostila, vai estar escrito esse trecho aí, olha. Lição 1, introdução à Bíblia, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aqui, Deus está dando essa revelação ao seu servo João. Mas nós vamos, no futuro, estudar o livro de Apocalipse. Mas nesse momento, nós vamos focar no conteúdo daquilo que está sendo proposto, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, olha, dentro desse estudo, Revelações de Cristo, a gente vai falar de uma introdução à Bíblia, que é a nossa primeira lição. Nós vamos falar sobre a culpabilidade do ser humano, ou seja, o ser humano, ele ofendeu a Deus. Então, ele é culpado de algo. Mas e aí? O que faz agora, depois que nós descobrimos que somos culpados? Aí, graças a Deus, que nós temos a resposta. E Jesus Cristo é a resposta. E aí? Agora eu sei a resposta. E o que eu faço agora? Bom, aí vai depender de você. Mas nós precisamos responder a Deus àquilo que ele espera da gente. Nós éramos culpados,
Deus providenciou um caminho. Mas a pergunta é: qual será a sua resposta? Qual será a minha resposta? Ok? E se eu respondi, como vai ser depois? Opa! Então agora eu preciso levar em consideração essa união entre Jesus e sua palavra. Como é que eu faço para conhecer Jesus cada vez mais? Precisa ter saudade da sua palavra. Precisa desejar a sua palavra. Tá bom, mas o que isso vai trazer para mim? Uma possibilidade de relacionamento dele com sua igreja. Fazendo parte da igreja dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai me levar para estar com ele. E eu estou nessa vontade, eu estou nesse desejo, porque eu já falei para você que eu tenho saudade do céu. E eu quero ir para lá, né? E se Deus, né, puder acelerar, eu agradeço. Tô doidinho para ir para lá. Enfim, é isso. Porque eu quero esse lugar. Mas eu preciso agora me relacionar com Jesus. Eu preciso fazer parte da sua igreja. Mas como é que isso vai acontecer? É se eu compreender que Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu guia, e só através dele eu vou chegar no objetivo que Ele tem para mim. E eu quero dar esse caminho para você. Você que já se entregou, você que ainda não decidiu, mas está pensando, ou está querendo se aprofundar mais, enfim. O importante aqui é a gente ter desejo. É a gente sentir saudade desse Senhor, desse lugar que a gente ainda não foi, mas quer ir. Eu quero ir. Eu quero ver a face de Jesus. Se você quer ver a face de Jesus? Eu quero ver como ele é. E ele prometeu que nós o veremos face a face. Mas antes disso acontecer, permita que ele seja o seu guia e não seja conduzido pelas situações que ocorrem na sua vida. Se entregue a ele. Permita que ele conduza. E os desafios estão aí para serem vencidos. E quanto mais a gente o conhece, mais os desafios são vencidos. E aí você pode estar preso como Paulo, eu também, né? Eu posso estar preso como Paulo, mas eu vou ter saudade dos meus irmãos. Eu vou permanecer firme junto ao meu Senhor. Eu não vou cair na armadilha da murmuração e da reclamação, em hipótese alguma. Tá bom? Bom, a palavra revelação, lembra aquela palavra que a gente viu lá atrás, do livro de Apocalipse? Então, aquela palavra Apocalipse, a tradução dela é revelação. E aqui é importante para nós, tá bom? Por quê? Porque aqui tem um significado, olha, o ato de tornar descoberto. O que é Apocalipse? É algo que estava fora do meu entendimento, mas agora está acessível a ele. Então, há 18 ocorrências desse termo no Novo Testamento, traduzido por revelação, em quase a totalidade. Apenas uma vez vai ser traduzido como manifestar, que na verdade é sinônimo, né? Revelação, manifestação, enfim, é sinônimo. Mas por que eu estou colocando isso aqui? A palavra Apocalipse entrou na língua portuguesa de forma transliterada. Então, o que é transliteração, Edivaldo? Palavra estranha, nunca ouvi falar. Transliteração é quando uma palavra ela entra numa língua sem ser traduzida. E por isso é importante, quando a gente ler ou falar qualquer palavra transliterada, nós falarmos com o entendimento do seu significado na nossa língua.
Por exemplo, quando eu falo Apocalipse, eu não fico pensando no sol caindo, fogo descendo do céu. Ai, Divaldo, mas não tem a ver com isso? No futuro, se houver, está tudo bem. Mas veja bem, o importante é quando você lê, você entender o que você está lendo. Então, todas as vezes que eu leio a palavra Apocalipse, eu entendo. É revelação de Deus para mim. Pronto. E está tudo bem. Agora, enquanto a transliteração ela se ocupa apenas da escrita e pronúncia de uma palavra, a tradução se ocupa com o seu significado. Ok? Aí eu vou dar alguns exemplos aí para você, ó. Aí eu vou te mostrar. Isso ocorre com outras palavras, como batismo, presbítero, diácono, etc. Todas essas palavras são de origem grega e entraram em nossa língua sem serem traduzidas. Ao longo dos nossos estudos, nós vamos falar muito sobre essas questões, tá? Sobre essas palavras, principalmente. Mas dá uma olhadinha aí nesse momento, olha. Olha somente para a primeira coluna. A primeira coluna, ó. Apocalipse, baptismos ou baptismos, presbíteros, diáconos. Diáconos. Essas são as palavras gregas, ó. Agora eu transliterei cada uma delas. O que é transliteração? É que você pega o caractere da sua língua, no caso, o português, e passa para aquela palavra que você não conhece. Aí você quer ler aquela palavra. Por exemplo, eu quero ler essa palavra, mas eu não consigo. Se eu souber que essa letra aqui é um alfa, e o alfa é o equivalente ao meu A em português, aí eu coloco aqui embaixo. Isso aqui eu sei que é um pi. O pi é o equivalente ao meu P. Aí eu coloco embaixo. Ômicron, ó. Kappa, alfa, lambda, upsilon, psi, iota, sigma, e assim sucessivamente. Aí eu consigo ler, você percebeu? Mas isso aqui não é português, ó. Isso aqui não é português, isso aqui é transliteração. Olha aqui a tradução. Revelação. Olha a palavra batismo agora. Baptismos. Ó, o beta, o alfa, o pi, o tal, eu confundo às vezes por causa do hebraico, tá bom? O tal. Enfim, eu vivo confundindo as letras por causa do alfabeto hebraico que está na minha cabeça também. Mas, enfim, o iota, o sigma, o mi, o ômicron e o sigma. Baptismos. Aqui, ó. Você consegue ler, mas isso aqui não é tradução, isso aqui é transliteração. Aqui, ó. Aí ficou desse jeito em português. Mas qual é a tradução dessa palavra? Aqui, ó. Imersão. Ponto. Depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Presbíteros, a mesma coisa, ó. Qual é a tradução? Ancião. Diácono, qual é a tradução? Servo. Qual é o problema da transliteração às vezes? É que a palavra, ela acaba assumindo significados que ela não tem. Exemplo, diácono. Ela tem hoje, no português, um significado de cargo religioso. Mas não significa isso, nunca significou isso. Mas por que significa agora em português? Porque ela foi transliterada e as pessoas pegaram o serviço que ela está carregado dentro dela e transformaram em cargo religioso. Aí, ao invés de dizer que é servo, ó, não, diz que é diácono. Você está entendendo? Então, existem certos problemas para a gente corrigir, porque quando você lê a palavra, você precisa saber qual é o significado, tá bom? A palavra transliterada. Espero que ajude você esse negócio aí, tá bom? Então, parabéns pelo seu desejo de aprender sobre a vontade de Jesus Cristo para a sua vida, tá bom? Mas não esqueça, abra sua Bíblia. Mantenha ela aí do seu ladinho. Tem uma caneta aí. Se precisar de óculos também, tá? E um caderninho, aqui, ó. Eu preciso de óculos, então meu óculos já está aqui. Isso mesmo, Roseli.
Isso mesmo. Tá bom? Então vamos seguir, olha. As revelações de Jesus Cristo para a humanidade hoje é uma série introdutória com matérias que prepararão você para níveis mais altos de conhecimento da Bíblia Sagrada. Isso aqui é maravilhoso para mim, né? Espero que seja para você também, tá bom? Mas olha o que está escrito aqui, ó. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, aqui a gente não quer trazer uma opinião particular sobre a palavra de Deus. Não. A gente quer ter Jesus na base. Jesus é o fundamento. Jesus é o alicerce. E nele nós vamos nos concentrar. Tá bom? Por isso que é importante você olhar para esse momento como o lançamento de uma fundação, um alicerce, uma base, na qual você vai construir em cima um edifício. E se essa base for bem sólida, esse edifício não vai cair. Então, por isso que é importante começar das bases, com paciência, né? Com tranquilidade, tá bom? Por quê? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios 2, 20 a 22 aqui, tá? Esse trecho vai até 22, faltou o 22 aí, mas está aqui, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, né? Alguém digitou aqui errado, tá bom? Foi eu, que eu digito os textos, eu não copio e colo, né? Copia e cola, né? Eu vou digitando e às vezes erra, né? Mas qual é o objetivo aqui? É a gente entender que esse momento que a gente está vivenciando agora, a gente está lançando as bases, a gente está construindo o fundamento. E o fundamento é Jesus, a pedra angular que sustenta todas as outras, ok? E aí, mais uma vez, olha, a palavra grega, essa palavra aí que você está vendo, temélios, significa fundamento, base, princípios básicos. Olha que beleza. A palavra aparece 16 vezes no Novo Testamento, sendo utilizada por fundamento, alicerce, base. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Construindo um edifício. E nós precisamos começar pela base. Nenhuma construção se começa pelo telhado, mas pelo fundamento, pela base. E o alicerce, essa base ou esse fundamento é Jesus Cristo. Por isso, as revelações de Jesus Cristo para a humanidade hoje. Tá bom? Só para você entender o que está acontecendo nesse momento. Então, nosso desejo é que, após o término desta série, você continue firme nos estudos e complete todas as outras séries, compreendendo melhor o que Jesus significa para o ser humano. E aqui eu queria ouvir você. Eu queria ouvir você. O que Jesus significa para você? Eu queria ouvir você. De forma, olha, gente, vamos aproveitar o tempo e vamos falar
quando nos é permitido falar, tá bom? Para a gente aproveitar. Então, o que Jesus significa para você? E Jesus significa para mim esperança, viu, Ed? Esperança. Olha, esse que falou aí parece que tem até intimidade já com o professor, né? Ed, ele falou. É o Adílio. Seja bem-vindo, Adílio. Deus abençoe. Esperança. O que Jesus significa para você? Pode falar, bem-vindo. Você levantou a mão? Sim, para mim, Jesus para mim significa tudo. A base, o suporte da minha vida, assim. Ótimo. Olha, base, suporte. Gostei dessa palavra, hein? Suporte. Só que sinto que eu não dou de volta aquilo que eu deveria dar a Jesus. Né? Oi, eu vou dar um conselho para você então. Primeiro, eu sou como você. Eu também me sinto em falta o tempo todo. Ok? Somente não use esse sentimento para pressionar você demais, para que você não sinta culpa por não ter feito o que devia fazer. Por quê? Jesus removeu a culpa. E essa sensibilidade que você tem de estar sempre em falta, ela é necessária para você não achar que já fez tudo o que precisava fazer. Então use isso a seu favor e não contra você. Sempre tenha esse sentimento, mas saiba que todas as vezes que você se sentir assim, você pode fazer algo mais. Então faça, faça. E quando você terminar de fazer, pode ser que você continue com a mesma sensação, mas é só Jesus dizendo: nunca fique satisfeito, sempre faça um pouco mais, mas regozije-se naquilo que você está fazendo também, tá bom? Não se torne um cobrador implacável, porque senão você não aguenta, não aguenta. Então continue com essa sensação, mas regozije-se com o que você já fez, com o que você já alcançou. Tá bom? Mais alguém, o que Jesus significa para você? Ah, eu sei que no seu coração está transbordando, né? Fala, Barbosa! Resgatador. Opa, maravilha! Jesus é o meu resgatador. Maravilha, gente. Eu sei que cada um de vocês aí tem no coração algo a dizer. Então cultiva esse algo, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pergunta agora. Eu vou trazer de volta os slides, tá bom? Só para a gente avançar e não ficar parado no meio do caminho, ok? Então, o que Jesus significa para você? Vamos lá, então. Vamos conversar, né? Ok? Se você, às vezes, se deparou com essa questão, quem é Jesus, né? Quem é essa pessoa tão fabulosa que... Você sabe que eu tive essa indagação há 25 anos atrás, quando eu me deparei com o Evangelho, com a palavra de Deus. Quem é esse homem que me perdoa, esse pecador, esse sujo, essa pessoa que tem pensamentos horrorosos? Quem é esse homem que perdoa? Desculpa, gente, mas é difícil falar. Como ele pôde me perdoar? Entendeu? Em certo momento, os discípulos passaram grande dificuldade. E eles estavam tentando compreender quem era aquela pessoa. E aí, Jesus acalmou a tempestade na vida deles. E aí eles perguntaram: quem é este? Quem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe, gente, esse trecho aqui dá para a gente fazer conexão com uma história lá do Antigo Testamento, que talvez você lembre, talvez não, mas não importa muito nesse momento. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito e eles caminhando pelo deserto, né? Já reclamaram um pouco. Só que aí Deus providenciou para ele o alimento, codornizes e um elemento estranho, uma névoa esbranquiçada com sabor de mel, algo adocicado ali. E aí, aí está escrito aí, né? Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: "Que é isso?" Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: "Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem." Aí você fala assim, Edivaldo, mas o que tem a ver aquele momento com esse? Sabe? Olha o que está acontecendo aqui. Quando os discípulos perguntam aqui, quem é este? Em hebraico ou aramaico é Mihu ou Mahu. Quando eles perguntaram lá para os filhos de Israel, perguntaram, o que é isso? Eles olharam para aquele maná e eles não entendiam o que eram. Eles perguntaram, Mahu, o que é isso? Ou Manhu. Aí Moisés respondeu, isso é maná. Esse é o pão que desceu do céu. Quando os discípulos perguntam, quem é este? Mihu, quem é este? Quem é essa pessoa? Mais tarde, Jesus vai dizer no Evangelho de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta não experimentará a morte. Você tem noção do que é isso? Quem é Jesus para você? Quem é este que está disposto a perdoar você? Quem é este que está disposto a levar você para morar com Ele, mesmo sabendo que você é falho, que você e eu somos insuficientes? Quem é este? Nesse momento, Ele é o nosso fundamento. Nesse momento, Ele é aquele que eu desejo me alimentar dele. Nesse momento, é aquele que eu tenho saudade dele. Mesmo sem ter visto ele face a face. Mas eu sinto a presença dele. Eu não sei se faz sentido para você isso. Mas é difícil você se conectar com essa realidade espiritual e não sentir nada. Eu tô com vontade aqui de chorar um monte já, né? Mas eu vou me segurar, tá bom? Porque senão não tem aula também, né? Vamos avançar. Bom, seu progresso nesta série será avaliado através dos exercícios. Tem tarefa, ok? Não vai esquecer disso. Se você concluir esta série com média 7 ou superior nos exercícios, você receberá um certificado de conclusão, emitido pela Escola da Bíblia em Itaquera, que aí está promovendo esse momento, né? Tá bom? Mas eu tenho uma sugestão aí para você. Dê um passo de cada vez. Suba um degrau por vez. Tá bom? Talvez no seu coração esteja assim, nossa, eu quero saber sobre o livro de Apocalipse da besta. Pode ser que um dia a gente chegue lá. Nós vamos chegar lá, se Deus permitir, né, gente? Mas vamos conhecer Jesus, vamos descobrir quem é este, o que ele representa para mim. Ele é o meu resgatador, ele é tudo para mim, ele é o meu norte, ele é o meu guia, ele é o meu Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o pão que desceu do céu, ele é o fundamento. Vai descrevendo esse Jesus, o que ele significa para você. E quando você estiver bem alimentado dele, aí você vai estudar sobre a besta. Aí você vai ver que não
Ah, era isso? Ah, deixa eu ficar com Jesus, é melhor. Mais ou menos assim, tá bom? Mas não estou dizendo que nós não vamos estudar. Vamos sim, mas nós vamos daqui um período, né? Daqui um tempo, tá bom? E agora vem aquele momento, né? Nossa, e vamos conversar um pouco sobre como é que faz para ler uma passagem bíblica, né? Lembra que eu falei que tem uma parte chatinha, né, dessa lição, mas é necessária. Então, nós vamos seguir o protocolo e vamos passar dos detalhes também nesse momento, tá bom? Então, como é que faz para ler uma passagem bíblica? Vamos lá. Para acompanhar esse estudo, primeiro, é indispensável o uso de uma Bíblia, tá bom? Nós vamos adotar a versão de Almeida Revista e Atualizada, mas você pode usar a sua sem problema nenhum, tá? Essa segunda edição ainda publicada pela Sociedade Bíblica no Brasil. Porém, se você preferir outra tradução, pode usar qualquer versão em seus estudos, ok? Esse conteúdo aqui tem na sua lição, tem lá na sua apostila, tá? Você pode acompanhar lá. Todas as citações bíblicas obedecem a uma pontuação universal descrita abaixo para discernir entre capítulo e versículo. Isso é importante, porque tem algumas pessoas que não sabem, tá bom? Então, memorize os sinais, porque vai ser bom. Vai facilitar para você, tá? Um ponto separa o capítulo, que é o número maior, daqui a pouco vai aparecer um exemplo, tá? O número maior do versículo, que é o número menor. Exemplo aqui, Mateus 11, aqui, ó, 3. Então, lê-se Mateus, capítulo 11, esse primeiro, versículo 3, ok? Também, às vezes, você vai encontrar um traço aí separando, né, os trechos bíblicos. Indica até os capítulos ou versículos seguintes. Exemplo, Mateus 11, 10, traço, 17. O traço aqui significa até 17. Então, vai ser o 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Ok? Aí tem outros exemplos lá que você pode, se você não tem ainda esse conhecimento ou essa habilidade, aí você dá uma olhadinha lá. Também você vai encontrar vírgula, que indica também e ou capítulos ou versículos incluídos. Exemplo, Mateus 11,14. O que significa isso? Mateus capítulo 11 e capítulo 14. Ou também o capítulo 14. Vai pular o 12 e o 13 e vai ler o 14. Tá bom? Só para você perceber isso. Ponto e vírgula indica inclusive ou também. Igual a vírgula, mas tem uma diferencinha aí. Os capítulos ou versículos seguintes. Exemplo, Mateus 11, ponto e vírgula, 13. É Mateus 11 e também capítulo 13. Há uma exceção aí. No caso da leitura de um livro bíblico que contém apenas um capítulo, ok? Tem alguns livros que só tem um capítulo. Então, como funciona nesses casos? No Antigo Testamento, o livro de Obadias é o único. E no Novo Testamento você tem os livros, né? Que são Filemão, que na verdade são cartas, 2 João, 3 João e Judas. Exemplo, Judas 11. Como é que lê isso aqui? Judas, versículo 11. Por quê? Porque não tem capítulo essa carta. São só versículos, tudo bem? Só para você, quando se deparar com uma carta ou um livro que tenha um só capítulo, aí você lê dessa maneira. Regras. Não havendo nas páginas dos livros bíblicos o número referente a capítulo, a leitura bíblica é entendida como versículos, como nós vimos aqui acima. Como nos casos dos livros, que na verdade são cartas, livros de Obadias, Filemão, 2ª e 3ª João e Judas. Ok? Como ler esta descrição? Alguém leia para mim, só para eu ouvir a sua voz. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Ótimo. Ok. Aqui você tem o nome do livro, tá ok?
você tem o capítulo e você tem os versículos. A única coisa que eu vou fazer uma observação, tá bom? Observação, isso aqui é para todos nós, não é só para Nadir, que leu. É que nós não falamos 1 João. Por quê? Porque isso aqui é carta, É mesmo, ok? né? Então, a gente fala 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Ah, Edivaldo, se eu falar 1 João, eu vou ser condenado por Deus? Não, pode ficar tranquilo quanto a isso. Não vai ser condenado. Mas se você sabe qual é o correto, então leia da forma correta. Mas não fique julgando as pessoas porque leu 1 João, né? Não é 1 João, é 1 João. É 1 aos Coríntios, é 1 aos Tessalonicenses, porque é carta. Mesmo, carta, é Tudo verdade. bem? É só por causa disso. Aqui é só uma questão de leitura. Não é de ninguém está cometendo pecado se falar 1 João, tá? Agora, Verdade, Edivaldo, obrigada. e essa daqui, Nadir, leia você então agora, já que você percebeu. Terceira epístola de João, capítulo 1 e 3. Opa! Quantos capítulos tem a cartinha de João? Só tem um, Só tem um? só. Então, 3 João aqui é o livro, ou a carta, né, melhor, versículos de 1, e o traço significa até. Então, é até 3. Tudo bem? Você está vendo? É aquela coisinha chata que a gente às vezes não está acostumado, e aí acaba a gente não observando isso. Mas isso aqui é só detalhe. Por isso que é importante a gente aprender, ok? Nome do livro e dos versículos. Se houver um número precedendo o título de um livro, esse livro faz parte de uma série de livros do mesmo nome. Exemplos: Segundo Crônicas. Por que Segundo Crônicas? Porque Crônicas é um livro de história, então é segundo. Primeira aos Coríntios, segunda aos Tessalonicenses. Referem-se ao segundo livro de Crônicas e a primeira epístola ou carta aos Coríntios e a segunda epístola à igreja de Tessalônica. Epístola significa uma carta, ok? Ó, epístola é a palavra grega. A tradução é carta. No passado, algumas Bíblias colocavam epístola, mas a maioria agora está colocando carta, graças a Deus, porque epístola, o que é epístola? Eu não sabia, agora eu sei que é carta. Então, a tradução é melhor do que a transliteração, tá bom? Então, epístola é transliteração, carta é tradução, ok? Escrita por um dos apóstolos de Cristo a uma igreja ou a um indivíduo. Estas cartas se encontram no Novo Testamento, começando com a epístola ou carta aos Romanos. Observação que você já aprendeu, não se diz Segunda Crônicas, Primeira Reis, Primeira Samuel, não se diz. Primeiro Samuel, porque é livro de história lá, é o livro do profeta. Primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas. Agora, quando eu estiver no Novo Testamento, é carta. Então, primeira aos Coríntios, primeira aos Tessalonicenses, e assim sucessivamente. Tudo bem? Ah, Edivaldo, como você é chato, podia passar direto nisso. Eu sei, mas é bom a gente aprender, tá bom? Ninguém vai pecar se falar, enfim, de outra maneira, mas é bom falar corretamente. Especialmente a gente que ensina, é bom falar corretamente. Convenções bíblicas. Duas grandes seções da Bíblia. A Bíblia se divide em 2 testamentos, né? E você já viu isso lá no começo. Então, agora a gente pode ir direto, olha. O Antigo Testamento, que trata da antiga aliança entre Deus e os israelitas, e a lei de Moisés. E o Novo Testamento, que engloba a nova aliança do nosso Senhor Jesus Cristo, onde se encontram as revelações para nós. E aqui você tem os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo
Testamento, você já sabe que tem 39 de um lado e 27 do outro. Sugiro que você memorize, é óbvio, né? Porque facilita muito a gente encontrar, tá bom? Eu já falei que na Bíblia Católica há mais 7 livros e adições aos livros de Esther e Daniel. Esses livros são chamados de apócrifos. O que é um livro apócrifo? Não inspirado, só isso, tá? Como eu já disse para você, no segundo curso, a gente vai falar sobre detalhes dessas questões dos livros apócrifos, tá bom? Esses acréscimos que tem na Bíblia Católica, a gente entra um pouquinho mais nisso, tá? Nesse momento aqui, basta saber que existe e tá tudo bem. São livros bons para a leitura, mas não servem para estabelecer qualquer tipo de doutrina, embora alguns movimentos religiosos façam isso. Nós não vamos fazer porque nós entendemos que o conteúdo daquilo que Deus quis transmitir para nós é suficiente. Por que todos esses livros estão no Antigo Testamento? Então, ou seja, o Antigo Testamento, numa Bíblia católica, soma 46 livros. Mas na Bíblia que nós temos aqui, tradução João Ferreira de Almeida, tem 39. E esses 39, eles são o equivalente ao que está aqui, né? Na Bíblia hebraica, tá? Então, é por conta disso que a gente vai por esse caminho, tá? Porque entendemos que... Só para você ter uma noção disso, bom, já eu falo, daqui a pouco vai aparecer outro aqui, ó. Nós já falamos sobre isso também, que as divisões e os livros do Antigo Testamento, eles têm tipos de literatura. Nós já vimos isso lá no começo. Então, tem lei, o Antigo Testamento, história, poesia e profetas. Profetas maiores e menores, nós já explicamos ali o porquê disso, espero que você lembre. E também o Novo Testamento, já falamos também. Tem os evangelhos que tratam da vida de Jesus, história, no caso o livro de Atos, que fala da história da igreja, cartas de Paulo, que são 13, aí alguns vão dizer 14, porque incluem Hebreus, mas Hebreus a gente não sabe quem escreveu, e aí está aí entre aspas por causa disso, tá? E cartas gerais, e também o livro de Apocalipse. Então, ou seja, você tem evangelho, história, cartas e profecia, tá bom? Mais adiante a gente vai tratar de detalhes sobre essas questões também. Algumas convenções bíblicas que a gente precisa notar, ok? Apesar de você, creio eu, já estar ciente disso. Abreviações dos livros da Bíblia. Todos os livros bíblicos de ambos os testamentos são abreviados por 2 letras. Exemplo, Levítico, LV, você está vendo aí, Lucas, LC, 1 Tessalonicenses, 2 Pedro. Então, nós aconselhamos você a memorizar os livros da Bíblia e suas abreviações encontradas no índice dos livros no início de sua Bíblia, para você saber do que se trata ali naquele momento, tá bom? Enfim. Aí você tem aí, olha, eu tenho dificuldade para achar e tudo mais. Então, o conselho é memorize. Se não é difícil, você não consegue, enfim, eu creio que você consegue. Mas se você acredita que não consegue, aí você recorre à numeração das páginas, né? Que está no início da Bíblia, ok? Caso você não consiga encontrar o livro desejado, basta recorrer ao índice, verificar em qual página da Bíblia se encontra o referido livro. Lembramos a você que o Velho Testamento é uma coleção completa e o Novo Testamento é outra. Portanto, a numeração de páginas do Velho Testamento ou Antigo Testamento termina com o último livro daquela divisão e o Novo começa com uma nova numeração. Isso, na verdade, acontece em algumas Bíblias, tá? Ou seja, a numeração do Antigo Testamento termina com o último livro, que é Malaquias, e aí quando começa o Novo Testamento, começa uma numeração nova. No caso dessa que está sendo apresentada aqui, ó, a numeração, ela segue
corrente, ela não para, ela não é interrompida. Então, termina o Antigo Testamento e continua com o Novo Testamento com a numeração subsequente, tá? Então, por isso essa Bíblia aqui, que é a que eu tenho aqui, que é essa daqui, ó, ela tem 1.700, quase 1.800 páginas, né? Tá bom? Enfim, mas isso aqui, se você quer um conselho, meu conselho é, se esforce para memorizar, tá bom? Depois a gente pode, primeiro você vai nos 5 primeiros da Bíblia lá, memoriza eles primeiro, depois vai para os livros de história, depois vai para os poéticos, depois vai para os proféticos. Enfim, e vai com paciência, e uma hora gruda e você já gravou tudo, tá? Depois de tanto falar, eu memorizei, né? Até o livro de Obadias, que é tão difícil de achar para alguns, né? O livro de Obadias é um livro profético do Antigo Testamento. Divisão dos capítulos e versículos. Na versão de Almeida, a divisão numérica dos capítulos se destaca em números maiores, em negrito, e os versículos em números menores. Esta divisão aparece sempre à esquerda do texto. Só um exemplo aqui. Capítulo, número maior, versículo, número menor. Aí você tem o livro, Isaías, capítulo 56, versículo 1. Tá bom? Só um exemplo aí. Algumas Bíblias modernas destacam esta divisão de forma diferente, porém os números dos capítulos e versículos são facilmente identificados em todas elas, ok? Continuando, a divisão de acordo com tópicos, que isso também é algo da nossa modernidade. A divisão de capítulos e versículos, ela começou ou foi solidificada primeiro no ano 1300, aproximadamente, né? Ou seja, antes do ano 1300, não se falava, abra em Mateus ou capítulo 16, não existia isso, porque não tinha capítulo antes, tá? Então, primeiro foi feita uma divisão em capítulos no ano 1300 por um bispo inglês, né, chama bispo de Cantuária, né, que é a região onde ele morava lá, tá bom? E mais tarde, depois de 300 anos, tá bom? Robert Etienne, um francês, ele vai dividir em versículos e vai facilitar muito a nossa vida, né? Porque hoje a gente usa essa nomenclatura, essa maneira, né, de divisão, que ajuda bastante, tá? Mas tem alguns problemas, assim, de divisão, que às vezes não combinam um texto com o outro, mas enfim, mas facilita para a gente. Para facilitar ainda mais tarde vai vir a divisão de acordo com tópicos, ok? Então, geralmente, as subdivisões escritas em negrito ou itálico para indicar o início de novos parágrafos ou tópicos. Abaixo destas subdivisões encontram-se algumas referências bíblicas relacionadas ao mesmo assunto. De um modo geral, as referências sobre tópicos bíblicos aparecem ao pé da página. Então, só para você ver, olha, o tópico aqui qual é? Olha, Jesus no Getsemane. Por favor, esses tópicos, eles não são inspirados. Isso não faz parte da Bíblia, tá bom? Não faz parte. Isso aí é como se fosse o tema da mensagem que vai ser pregada sobre aquele trecho. Mas não é inspirado. Mas ajuda a gente a identificar o texto que fala sobre aquele assunto. Mas isso não é inspirado, tá bom? Tem pessoas que às vezes falam como se fossem, mas não é. E aí você tem as referências bíblicas relacionadas, ou seja, você tem esse trecho aqui também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Aqui nós estamos olhando para Mateus 26. Mas se você quiser comparar esses trechos, dá para você colocar um do lado do outro, porque aí você sabe que esse mesmo trecho aparece em outros livros, né? E aí isso ajuda a estudar. E aí tem outras referências ao pé da página que podem ajudar também. Isso tudo são facilidades para o nosso estudo, tá? Enfim, nós temos isso. Os nossos antepassados, eles não tinham, não. Eles tinham que memorizar
e saber o que estava acontecendo. Porém, tem uns detalhes também que nós temos e eles não tinham. Nós temos todos os livros aqui, ó, todos os livros da Bíblia aqui. Eles não tinham, às vezes os livros eles andavam de forma individual, por causa do volume, né? Que era muito grande. Imagina o livro de Isaías escrito em couro. O tamanho que não ficava e o peso que era para carregar. Então, ninguém carregava a Bíblia debaixo do braço, igual a gente faz hoje, não, né? Isso foi com o tempo, né? Enfim, a partir do século XVI para cá, começou a ficar cada vez melhor para a gente, né? Mas a impressão em formato de caderno, já lá atrás, em papiro, né? Ela já começou a existir também, tá? E os cristãos que fizeram isso. Enfim. Concluindo, para começar, o estudo da Bíblia não é um curso qualquer. Tem sérias implicações espirituais. É indispensável que você aplique e pratique os princípios absorvidos durante o seu estudo, para que a palavra de Deus possa estimular seu crescimento espiritual. Ou seja, deseje, tenha saudade dessa palavra o tempo todo. As Escrituras são chamadas de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Qual é o seu conceito de lâmpada? Qual é o seu conceito de luz? Certamente não é o mesmo do salmista, né? Eu tenho aqui, ó, não sei se dá para ver aí, dá para ver? Alguém diga para mim se dá para ver. Não? Não. Sim, sim, Dá para ver? sim. Ó, isso aqui é uma lâmpada antiga, ó. Aqui coloca o óleo, aqui coloca o pavio. É essa lâmpada que está na mente do salmista. E quando ele diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, né? Luz para o nosso caminho. O que ele está dizendo? O que Deus está chamando a nossa atenção? Preste atenção a cada passo que você dá. Não tenha ansiedade de dar um passo maior do que a perna, né? Porque a luz que você tem hoje não é a mesma que ele está pensando. Então, essa lâmpada ilumina ao redor. Então, dê um passo de cada vez, tá bom? Tenha esse cuidado. A palavra de Deus tem um valor muito prático para você. Como diz Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, pense nessa frase aqui, ó. Não tenha pressa enquanto aprende. Tenha pressa de praticar o que aprendeu. Não tenha pressa enquanto está aprendendo. Saiba que eu e você nunca vamos saber tudo. Mas tenha pressa em praticar o que você aprende. Que hoje você saia diferente daqui. Tá bom? Saia diferente. Toda a escritura é inspirada por Deus. Olha, aqui você pode criar uma sigla para você lembrar esse trecho, né? Você pode criar uma sigla. Eu criei uma sigla para eu lembrar. Aí você tenta criar a sua, mas você pode usar essa também. Como que eu faço para lembrar desses princípios de 2 Timóteo 3, 16 e 17? ERCE. ERCE. E-R-C-E. ERCE. Toda a escritura é inspirada por Deus. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para repreender e para educar. Mas qual é o propósito de tudo isso? A fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Perfeito aqui, no sentido de maturidade. Tá bom? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Enfim, as revelações de Jesus Cristo para a humanidade hoje traz a você
os mistérios e os propósitos da palavra de Cristo. Traz também os cuidados de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, para o coração e a vida do ser humano. Estas revelações se encontram no Novo Testamento e, infelizmente, poucas pessoas as conhecem ou as aceitam também, tá bom? Que Deus o abençoe, impulsionando na aplicação desses estudos, para que você cresça espiritualmente, ou para que nós cresçamos, porque eu vou crescer também espiritualmente. Você, estudante da Palavra de Deus, seja bem-vindo ao hall da nossa grande família, que estuda os mistérios e as revelações da Palavra de Cristo. Não esqueça o nosso lema. Abra sua Bíblia e deixe-a falar. Que Deus te abençoe e te dê um dia repleto das bênçãos dele hoje. Tá bom? Temos alguns minutos para, se você tiver alguma pergunta, alguma observação. Se você não tiver, eu tenho um slide que eu gostaria de passar para a gente aplicar alguns conhecimentos adquiridos, tá bom? Mas se você tiver alguma pergunta ou comentário, você pode fazer a partir de agora, ok? Edivaldo, sobre a memorização da sequência dos livros da Bíblia, né? Sim. Quando eu estava tentando memorizar, tem uma musiquinha que é usada para as crianças. Inclusive, as crianças sabem os livros e a gente muitas vezes não sabe porque chegou mais tarde na sã doutrina, né? Ok. Então, me ajudou muito essa musiquinha que tem no YouTube, né, para memorizar. Opa! Uma dica legal. Olha o desafio, olha o desafio. Cláudia, grava pra gente cantando e manda lá no grupo lá. Porque aí vai ajudar os demais, né? Quem souber e quiser fazer, pode fazer, não tem problema. A gente abre o espaço lá no grupo para você colocar lá, ó, gente, aqui está a gravação, né? Pratica e você memoriza, né? Ok? Muito bom, Cláudia, é isso mesmo. Muito bom. Mais alguma observação? Pode falar. Você fala com tanta convicção da saudade que você tem do céu, né? Eu, na minha ingenuidade da palavra, eu não consigo sentir algo que eu não conheço. Um exemplo, né? Que nem a Marcela, ela tá lá fora. Eu sinto saudade da Marcela porque é minha par e eu a conheço. Eu não conheço essa proximidade tanta do céu, e é quando você fala, acaba brilhando o seu olho, né, Ed? O rapaz E é eu mesmo. eu acho que com esse estudo da palavra, com essa dedicação, com esse crescimento, será que eu vou conseguir chegar um dia também nesse grau, nesse propósito? Você já deu a resposta na sua afirmação e pergunta, tá? Você já deu a resposta. Será que eu vou conseguir se eu continuar nesse estudo, se eu continuar buscando dessa maneira? Eu não tenho dúvida, Adílio. Porque o que acontece conosco é que nós, às vezes, durante a vida, a gente sofre tanta pressão de fora que a gente vai aceitando essa pressão e a gente vai deixando as coisas importantes de lado, as coisas mais importantes. Então, se você tem... Então, troca nesse momento, pelo menos, tá? Troca, pelo menos nesse momento, a palavra saudade pelo desejo, que está lá em Pedro. Então, cultiva esse desejo, que certamente, quando esse desejo estiver impregnado em você, e uma hora você não tiver ali aquilo que você deseja, você vai experimentar a saudade. Porque vai ficar vívido em você.
Bom, eu creio nisso, tá bom? Eu espero que se você continuar com esse desejo sendo cultivado, eu não tenho dúvida que você vai experimentar esse mesmo sentimento. Não sei se faz sentido para vocês, mas é o que eu vejo nesse momento. Mas você deu a resposta na sua própria pergunta, né? É a intensidade dessa busca que faz brotar dentro de mim esse desejo e essa saudade. Porque, abra comigo em 1 João, 1 João 3. Se você puder, né? Abra comigo em 1 João 3. De fato, é muito legal, assim, você buscar isso, experimentar isso, e eu tenho certeza, porque eu não sou melhor do que você e nem melhor do que ninguém. Mas Jesus disse, quem busca, completa. Quem busca, foi Jesus que disse, em Mateus capítulo 7. Quem busca, acha, encontra. Então, se ele prometeu, assim será. Então busque, deseje. E a saudade será uma consequência disso. Está escrito em 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. Vejam, olha que chamado, hein? É um chamado aqui, ó. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu gosto da tradução de Almeida que fala, e o veremos face a face. É isso. Você agora e eu precisamos ter certeza de quem somos. E se Deus nos deu essa possibilidade de saber quem somos, nós vamos viver nessa expectativa de vê-lo face a face. Porque Deus nos aceitou, Deus nos transformou e assim sucessivamente. Tá bom? Mais alguma questão? Que aí dá tempo da gente bater um papo aí sobre um momento que a gente vai ter agora. Oi, Edivaldo. Pode falar. Qual passagem você terminou de ler aí? Opa, 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2. Muito obrigado, Lindinês. Tá bom. Muito obrigado. Então, eu vou pedir para você... Estava fora, Edivaldo, por causa da rede. Tranquilo, bem-vindo. Tranquilo, bem-vindo. Não é estranho falar? Tranquilo, bem-vindo. Não é estranho. Olha o livro, por favor. É 1 João 3, 1 e 2, né? Mas é o nome desse amado, do amado bem-vindo, né? Tá bom? Muito bom. Vamos abrir agora, então, em João 8, 31 e 32. E a gente vai conversar um pouco, só para a gente aplicar algumas coisas aqui, tá? Ok? A gente vai aplicar alguns princípios aqui para você ver que você tem capacidade para desenvolver as meditações, né? O seu próprio estudo, tá bom? Eu quero ajudar você nisso também. Então, eu vou fazer um trabalho com você para a gente fechar esse momento. Deixa eu só procurar aqui. Achei. Ok. Então, qual é o nosso propósito com tudo isso? Ok? Qual é o nosso propósito? Conhecer a vontade de Deus e nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Ok? Esse é o nosso objetivo.
Nós já falamos algumas questões relacionadas a isso. Então, vamos fazer essa leitura, olha. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Eu vou fazer algumas perguntas. E preste atenção na sua Bíblia. Abra sua Bíblia, não esquece disso, né? Tá bom? Não olha para o Edivaldo, não, senão ele vai tirar a imagem dele. Olha para a sua Bíblia. A primeira pergunta aí, olha. Com quem Jesus está conversando nesse trecho? É rapidinho, tá? Vamos lá, bem rápido. Com quem Jesus está conversando? Judeus. Judeus. Opa, já avançamos um pouco. Mas que tipo de judeu? Os discípulos. Opa, que tipo de judeu? Eram judeus que... Os discípulos de Jesus. Esse vai ser resultado, nós já vamos falar sobre ele. Mas eram judeus que... Haviam crido nele. Ótimo, ótimo. Opa, várias pessoas agora entenderam, já quiseram falar, que legal, né? Eram judeus que haviam crido em Jesus. Então, não era qualquer tipo de judeu. Entende? Haviam vários judeus ali, mas havia um grupo que creu em Jesus. Só que aí Jesus vai dizer o seguinte, vai dizer algo. Como nós mostramos que realmente cremos em Jesus? Permanecendo firme na palavra. Aleluia! Aleluia! O Júlio. Como é que mostra a sua fé? É permanecendo firme na palavra. Não é lendo ela hoje e depois só no próximo sábado. Ai, ai. Não é assim. É permanecendo firme na palavra, Jesus disse. Você quer ser discípulo de Jesus? Permaneça firme na palavra. Mas tem outra pergunta. O que nos tornamos quando permanecemos firmes na palavra de Jesus? O que nos tornamos? Discípulos de Jesus. Que tipo de discípulo? Verdadeiros. Uau, muito bom! Sabe por quê? Porque tem discípulo e tem discípulo verdadeiro. Qual você é? E se você é um discípulo verdadeiro, como é que isso se manifesta? Na sua permanência na palavra. Discípulo que não permanece na palavra não é discípulo verdadeiro, essa é a contrapartida. Então, para ser verdadeiro, precisa permanecer na palavra. E agora, qual o resultado na vida dos verdadeiros discípulos? Qual o resultado? Serão verdadeiramente os libertados. libertará. Opa, as duas respostas estão perfeitas, tá? A primeira é que seremos verdadeiros discípulos mesmo, só que o resultado na vida desse discípulo é que a verdade, de fato, os libertará. Conclusão: não basta crer. É necessário permanecer firme na palavra. E assim, nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus, que terão constantemente suas vidas transformadas pela verdade que liberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Aí aqui você tem em hebraico, tá bom? E aqui você tem em grego. Eu gosto disso, tá? Espero que você compreenda as minhas loucuras, né? De vez em quando de colocar essas coisas, mas eu gosto, tudo bem?
eu gosto de trazer para que estimular alguém, de repente, alguém quer aprender também, né? Percebeu? Nós manifestamos a nossa verdadeira fé por meio da permanência na palavra. E quando isso acontece, nós somos transformados pela verdade que liberta. Aí, sabe o que vai acontecer? Quando você sair dessa aula, alguém vai falar uma palavra que te machuca. Alguém vai ter uma atitude que te incomoda. Só que como você permanece na palavra, e você é um verdadeiro discípulo, sabe o que você vai fazer? Ah, tá tudo bem. Não é comigo, não. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Jesus me tirou e me colocou. Por que eu vou me importar com a ofensa dessa pessoa? Possivelmente ela está me ofendendo porque ela deve estar com algum problema. O que eu posso fazer para ajudá-la? Se ela quiser. Se ela não quiser, eu vou seguir o meu caminho e deixar a ofensa que ela dirigiu a mim com ela, porque essa ofensa não me pertence. Simples assim. Na teoria. Na prática, o coração acelera, a ansiedade toma conta. E a gente fica angustiado, né? Mas se você estiver na palavra, acredite, o Espírito de Deus que habita em você, se você já entregou sua vida a Jesus, ele vai te ajudar naquela hora. Tá bom? Era isso que tínhamos para esse momento. Espero ter ajudado você. E aí eu tenho uma notícia boa para dar e outra não muito boa para você, né? Boa para alguns, talvez para outros não. Na semana que vem, nós não vamos conseguir ter a nossa aula. Por quê? Eu vou participar de uma festa de casamento. E vai ser 10 horas da manhã. Então, eu não terei condições de fazer essa aula. Aí a gente vai fazer, então, no dia 31. Tudo bem? Aí você descansa, você estuda, você deseja lá o leite genuíno, vai bebendo dele. Aí você vai chegar mais preparado para a próxima aula. Tudo bem? Então, você vai ter um tempo aí para diluir tudo que você aprendeu, fazer sua tarefa e se preparar para a próxima aula. Tá bom? O Bem-vindo, ele é da Angola e ele tem problema com o sinal lá, tá bom? Por isso que a internet dele cai e ele volta. Hein? Ele é persistente, eu já estou admirando ele só por causa disso, né? Tudo bem, gente? Então, ficou claro para você? Semana que vem, eu vou colocar no grupo também, não teremos o nosso encontro, tá? Mas nós retornamos, e aí, só se Deus impedir a gente, no dia 31, e vamos até o final. Só se Deus impedir, aí eu não posso fazer muita coisa, né? Mas se Deus não impedir, aí a gente vai até o final depois, tá bom? Porque aí já está tudo já preparadinho para ser dessa maneira. Tudo bem? Tudo bem. Então, Deus te abençoe. Pode? Cadê a voz que surgiu? Eu. Pode falar. Tá ouvindo? Estou. É sobre o que você falou das ofensas. Antes de ouvir você falando isso, eu vou chorar. Fica à vontade, Eliege. Respira fundo, tá bom? E fica à vontade. Eu sofria muito no trabalho com isso, né? Com ouvir algumas piadinhas. Depois que uma pregação que você falou isso, que não é com a gente, eu mudei completamente, né? Eu não sofri mais. Aleluia. Aleluia. Porque eu sei que não é comigo. Isso. Isso. Teve uma pessoa que fazia umas coisas que não condiziam com o que é certo sobre, assim, eu tenho que ver algo errado, eu preciso orientar, se eu não consigo resolver, eu tenho que passar para frente, né? E eu sei que é uma pessoa que precisa do emprego, mas eu lutei para que essa pessoa não perdesse o emprego,
por mais que se fosse olhar para o lado humano, eu tinha todos os motivos porque eram muitas ofensas, né? Mas eu falava, Senhor, será que eu estou pecando em levar essa pessoa para frente e ela pode perder o emprego? Mas a parte de você falar isso às vezes na igreja fez com que eu mudasse o meu lado espiritual com isso, né? E aí era só para contar mesmo, que muitas vezes a gente está sofrendo por algo que não é nosso, né? Que não é de nós. Isso. Obrigado, Liege, pela sua coragem de compartilhar da sua dor, né? E é assim mesmo. Quanto mais a gente compartilha da nossa dor, mais ela se dissolve, mais ela vai embora e a gente vai se fortalecendo, tá bom? E respira fundo, que ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado, gente, que legal. Olha, eu tô animado, hein? Eu já tô querendo cancelar o casamento e ficar na aula mesmo semana que vem, né? Ai, Deus abençoe, Roseli. Grande abraço. Nós vamos terminar, então, com uma oração, tá bom? Tatiane, obrigado. Barbosa. Barbosa, já que você abriu, eu vou pedir para você fazer uma oração, encerrando esse momento e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, né? E também pela internet que não caiu. Graças a Deus. Amém. Eu só não posso cancelar minha viagem. Já não tem como cancelar, mas a gente vai pensar em vocês lá. Mas muito bom conhecê-los. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Soberano Deus, grandioso, maravilhoso Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, nos dando vida em abundância, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor nos preparou para nós, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do nosso irmão Edivaldo, um servo fiel ao Senhor, que tem se capacitado a cada dia, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Que o Senhor continue, Pai, derramando graças e bênçãos sobre a vida dele, Senhor. Sobre a vida da sua família. Tudo que ele for fazer, Senhor, Deus, seja para honrar e glorificar o Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por esses irmãos e irmãs que estão aqui nesse momento, buscando, Pai, aprender mais a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos capacite a cada dia para ser servos melhores, ó Pai, servos fiéis, que Te sirvam com fidelidade, com amor, que possamos ser diferentes desse mundo, ó Pai, porque nós queremos ser discípulos de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela Tua grandeza. Nos abençoe nesse dia, Senhor Deus. Derrame, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre nós, ó Pai querido, porque nós queremos sempre fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Amém. E já agradecendo, ó Pai, por cada vida aqui, Senhor, pelo nosso irmão lá de Angola, que o Senhor abençoe ele, a família dele. Abençoe, ó Pai, aquele país, ó Pai, que sempre tem buscado ao Senhor. Amém. E obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado, que amanhã, no primeiro dia, possamos estarmos preparados para honrar e glorificar o Senhor, e possamos, ó Pai, a cada dia reconhecer que sem o Senhor nada somos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado aí pela sua paciência em ficar ouvindo 2 horas um tagarela falar, né? E eu agradeço muito a Deus pela sua vida de coração, tá bom? Obrigado pelos corações, obrigado pelas palavras, obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana para todos. Obrigado. Obrigada, Edivaldo.